o impulso mais verdadeiro da sabedoria é o próprio amor e não o medo do nosso ego. Vamos decompor esse composto de conhecimento, essa síntese aí? Vamos lá. A nossa essência, para não ficar com medo, ela exerce essa medicina preventiva para saber das coisas. Para não ficar com medo, ou seja, em termos de Piste-Sofia, né, fazendo uma analogia com o livro Piste-Sofia, a nossa Piste-Sofia, né, para não ficar com a falsa luz, ela opta para ficar com a verdadeira. Porque a sabedoria, né, ela é praticamente uma escolha, né, entre duas luzes, a verdade e a mentira. A falsa luz é mentira e a verdadeira luz é o conhecimento do jeito que ele é. As coisas como elas são, sem distorção. Porém, o impulso do ego é o próprio medo de saber. As pessoas acabam sabendo mais por medo do que por amor a si mesmas. Por quê? Porque dentro desse medo, se a gente decompor, destrinchar esse medo do ego, o que tange esse impulso da sabedoria, a gente vai perceber que existem ganâncias. O próprio medo em si também, o medo em si, ganância, desejo de saber. Tem a ganância espiritual. Até mesmo saber, porque o conhecimento ele vai dar poder para a pessoa. E daí a pessoa usa esse poder para controlar os demais. Para se tornar uma autoridade científica também. O ego tem esse desejo de se tornar autoridades científicas, autoridades até mesmo judiciais, cósmicas, para julgar os restantes, para sentenciar, não julgar, para sentenciar os outros, para que ofereça certas sentenças, frases em seus livros da vida ou seus evangelhos particulares. E assim vai. Para se tornar uma autoridade científica, também do ponto de vista de realmente monopolizar o conhecimento, de monopolizar e de manipular. Isso dá margem o quê? Para tiranias, para ditaduras, para dominações, controlações, possessões, ser uma pessoa muito possessiva uma das outras também. Sem contar os monopólios, né? Que tem tanto monopólio material quanto espiritual nesse planeta e, quiçá, sistema solar também. Essa é uma verdade. E daí então, a gente tem que saber mais por amor a nós mesmos. Né? Para a gente não se ferir com as nossas ilusões. O amor exatamente para fecundar com luz o desconhecido, ou espaços que não tem nada, espaços de ignorância. Que dentro da ignorância existe uma ânsia, né, pelo fogo igno. Incrível, né, se a gente for ver, decompor essa palavra igno de ignição, de iniciar, né, ignite, igni de fogo também, uma coisa ígnea, né, uma coisa em brasa, em fogo, né, ânsia, ignorância, né, o fogo também, né. A ignorância tem, bem lá no fundo, bem no centro da ignorância, além dessa crosta de falta de conhecimento, de apatia pela vida, de apatia por tudo, né? Existe essa sede por conhecimento, né? Para acender este fogo interno. Existe tudo isso, para falar a verdade. E daí então, o que acontece é que a gente precisa compreender muito bem isso, né? Para a gente realmente saber pelas causas certas, que o nosso caminho da sabedoria, que a nossa sabedoria seja ditada mais pelo amor do que pelo medo. Tem muitas pessoas que adoram conhecer demais os outros, né? Querem conhecer demais os outros, porque tem aquele livro famoso, né, da arte da guerra, né? Conhece a ti mesmo, conhece os outros, conhece o território para vencer. Eles ficam nessa competição do ego de quem sabe mais, ou não só isso, mas parece que as pessoas, a gente se sente ameaçado, né? Porque quando a gente está dentro desse medo, o nosso eu se sente ameaçado o tempo inteiro. Até mesmo o outro estando aqui presente, porque se tivesse uma pessoa aqui
E se eu estivesse dentro do meu ego, do medo, dos meus medos, eu estaria observando essa pessoa, o que ela está fazendo, oh meu Deus, e tudo mais. E não só isso, em questão de amizades, quando você vai convivendo com as pessoas, você vai começando a observar todos os padrões das pessoas. E acontece que, infelizmente, tem um ego nosso que tem interesses por detrás de descobrir verdades sobre aquela pessoa, de querer saber todos os seus jeitos e trejeitos, seus defeitos e qualidades, seus pontos fortes e principalmente pontos fracos, para que o ego use isso em uma futura estratégia contra essa pessoa, ou para que já esteja usando isso numa estratégia contra a pessoa, para superar essa pessoa, para, digamos, que diminuir essa pessoa, enfim, para que eventualmente ele consiga algo dessa pessoa. E, infelizmente, o ego ele é motivado por esse medo, para saber disso dessa pessoa. A gente, para mapear, destrinchar esse impulso medroso do ego de saber, a gente vai mapear tudo isso. Tudo isso vai sendo mapeado. Né? Por isso que tem que saber por amor, né? Para exercer a medicina preventiva diária, para você não se entregar para o seu medo. Porque o medo, ele vai destruindo o amor. Até mesmo o mestre iluminado, o Guru Jiddu Krishnamurti, já falava que o fear destroys love. O medo destrói o amor. E daí o amor, para não ser destruído pelo medo, ele acaba gerando no ser humano a sabedoria. Então, o mestre Hermes Trismegisto falava que a sabedoria é o suprassumo do amor, né? Exatamente isso. Exatamente isso. Tudo está conectado. Então a gente tem que ser motivado pelas causas mais verdadeiras, mais ajustadas, mais direcionadas pelo grande amor, do que pelo medo, do que pelo nosso ego. Né? E a gente tem que ver, né, até mesmo uma meditação que eu uso, que você ainda tem medos, né, é você passear à noite, de preferência num lugar meio campestre, no mato, assim, se taca sozinho, caminha sozinho, sem nada, sem celular e tudo mais, e medite. E medite, esteja ali, porque o nosso ego vai se refugiar na nossa mente aqui. Ele vai se proteger dentro da nossa mente. Ao invés de ele se abrir para fora, né? Como fala, a verdade está lá fora, né? Está fora do nosso ego. Isso que é verdade. Então a gente tem que ter essa coragem nessa meditação de se abrir para fora. Não, eu quero perceber o que está lá fora. Eu quero ver aquele galinho do jeito que ele é. Mas nossa mente vai projetar várias coisas. Porque entre eu e aquele galho vai ter esse meu medo. E é muito legal de fazer essa meditação. Né? E não só isso, o medo também, até mesmo o Cristo falou em mim, né, no Cristo íntimo, né, falou, Rafa, quando na época eu estava transcendendo meu medo por morcegos, né, olha que simboliza o morcego de morte, né, e tudo mais. Saia do mundo e não terás medo, ou seja, o medo é coisa do mundo, né? Saia desse mundo e não terás medo. Isso é, nossa, bem parecido com o Peixe Sofia, tem muitas relações e tudo mais, né? Eu achei muito interessante, até eu fiz essa prática de novo, mês passado, em janeiro, e me senti muito iluminado. É muito gostoso, porque você sai desse mundo, então você não fica limitado à percepção de 5 sentidos, desse holograma, dessa matrix, né? Você olha realmente como você fosse consciência lá do Bhagavad Gita, né? E não só isso, mas você sente um amor, você sente um amor vindo do alto, do Pai, e assim vai, do Espírito Santo. Então é muito importante essa gravação, né? Porque o impulso de sabedoria é que a gente tem que perceber
né? Que a gente tem que vencer a nossa ignorância, mas como vencer essa ignorância? Como saber? Onde começa a sabedoria? Por onde começar a saber as coisas? Pelo amor. Pelo amor de Deus. Né? Então, pelo amor. Como é que eu tenho que ter amor? Eu tenho que meditar, eu tenho que estar presente. Eu tenho que ter essa energia amorosa cada vez mais presente em mim. Por isso a meditação. Por isso o processo de auto-observação. Né? Então ali daí você vai realmente edificando a sua sabedoria. Daí vai vindo tudo. Né? Aí você começa a construir princípios filosóficos, né, de princípios científicos, autoconhecimento e tudo mais. Né? E para você não ser uma autoridade científica egoísta, né? Porque eu até me lembrei disso de novo, né? Tem gente que adora monopolizar o conhecimento e só vai transferir conhecimento se achar que a outra pessoa é merecedora dele e tudo mais. Né? Isso é monopólio. Isso é monopólio velho. Na verdade é a pessoa mesmo que todo mundo merece conhecimento, porque todo mundo merece amor. Conhecimento, sabedoria é também amor. Todo mundo merece conhecimento, porque está disponível. Ninguém é dono do conhecimento, ninguém é dono da verdade. A verdade é que é dona de todos nós, para falar a verdade. Cada um é dono do seu caminho de saber. Você é dono do seu caminho de saber, você é dono de sua vida, de si mesmo. E até mesmo nem de si mesmo, né? Não pode nem tomar posse nem de si mesmo também. Que você é uma coisa, pertence a algo muito maior do que você também, né? Chamado Deus, chamado Espírito Santo e tudo mais, né? Mas é isso mesmo, tem que tomar muito cuidado, né? Porque eu achava mesmo, até nessas caminhadas meditativas, eu achei que era o medo que era. Só que tem o medo, ele acaba ficando um pouco presente, mas o medo é um coadjuvante. Coadjuvante ali, ou às vezes um figurante nisso tudo, nessa peça, mas o principal protagonista, o motivador principal é o amor. O que você quer, menininha? Minha cachorrinha tá olhando ali. Bom, falei tudo, entre aspas, tudo que eu queria falar, claro que dá para falar muito mais. Destrinchei acho que tudo que podia, já expliquei, já foi defendido essa minha tese aí, né? E tudo mais. Um grande abraço. Tchau, tchau.